a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 28. Vamos lá? A partir do versículo 10. Gênesis 28, do versículo 10 em diante. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Vou colocar minha Bíblia aqui por um instante de lado, para conversar com vocês a respeito desse texto que a gente acabou de ler. Trata-se de um personagem da Bíblia muito querido e muito conhecido, um tal de Jacó. Jacó era da pá virada. Jacó, quando ele nasceu, ele já nasceu puxando, ele é irmão gêmeo de Esaú. Ele já nasceu puxando o tapete do irmão. Puxava ele o calcanhar do seu irmão. Ele queria ultrapassar o seu irmão. Ele queria primazia. Ele queria o primeiro lugar. O Jacó, por conta desse episódio de seu próprio nascimento, é que ele vai receber esse nome Jacó, que significa enganador, trapaceiro. Que nome ruim para um homem receber, mas é que os pais observaram isso já desde o seu nascimento, essa tendência. E eles costumavam dar nomes representativos. E este nome como que acompanhava o Jacó desde o seu nascimento, não apenas como um nome, mas como uma verdadeira sina.
Jacó era malandro, Jacó era esperto, Jacó era muito inteligente, Jacó era trapaceiro, era mentiroso, era enganador, fazia de tudo para conseguir os seus intentos, os seus objetivos. Os fins justificam os meios. Essa era o lema de Jacó. O fim é nobre, então não importa o meio. Jacó não confiava em Deus. Não, ele não confiava em Deus. E neste primeiro encontro de Jacó, o que a gente observa, sabe o que é? Se você sabe o contexto em que se dá esse encontro, você vai perceber. Jacó, ele primeiramente enganou o irmão Esaú, aproveitando-se da fragilidade de seu irmão, da fome. O irmão que estava morrendo de fome, e aí ele vai fazer um trato, um negócio, aproveitando-se da fragilidade do irmão. Ele é sagaz, ele é astuto como uma serpente, ele é malandro, e faz um negócio. Irmão, preparei o seu prato predileto, está com fome? Só que não vai sair de graça esse prato não. Jacó não dá nada de graça. Jacó tinha um esquema montado para tomar posse, para se apropriar da bênção que pertencia a seu irmão, do privilégio desse tal direito de primogenitura. Ele faz um negócio: se você me der o direito de primogenitura, te dou esse prato de comida. E o Esaú falou: sabe de uma coisa, do que me vale o direito de primogenitura? Eu estou morrendo. Olha, dramático esse Esaú, e profano. Dramático e profano. Esaú despreza o direito de primogenitura, despreza a promessa, despreza o legado de seus antepassados, faz pouco caso, troca, negocia por um prato de lentilhas. E Jacó usa de artimanha para se apropriar desse tal direito de primogenitura, desta bênção. Mais adiante, não contente apenas com isso, quando seu pai, Isaque, já velho, estava por abençoar a Esaú, o mais velho, de um modo especial, ele e sua mãe, que também aprontava, tramaram enganar a Isaque, porque Isaque, pela idade, tinha dificuldade de enxergar, estava praticamente cego, não enxergava, e tramaram então tapear, mentir, enganar o próprio Isaque, o pai. Não bastou trapacear com o irmão, não bastou iludir o irmão e se aproveitar de sua fragilidade, aproveitar-se-á também da fragilidade do pai, vai tirar proveito da fraqueza de seu pai. Que malandro, eu diria que safado. Será que eu estou errado com essa minha conclusão? Mentir para o pai, fazer-se passar por Esaú. E a mãe entrou na trama. Não, meu filho, olha, vista-se assim, olha, você vai cheirar como seu irmão, você vai parecer peludo como seu irmão. Enganou o pai e recebeu a bênção que era de seu irmão, recebeu para ele. Roubou o irmão segunda vez. Depois disso, o Esaú era guerreiro, o Esaú era bravo, o Esaú era caçador, o Esaú era uma fera. Jacó era mais delicado, não estou dizendo que delicado daquele sentido, mas ele era mais do escritório, digamos assim. Mais educado, né? Ele não era muito da briga. E o irmão dele, o Esaú, ficou por conta, e agora o que ele queria? Vingança. Ele ficou com ódio do seu irmão por tudo que ele aprontou, tudo que Jacó aprontou contra si. E ele vai tentar agora matar o irmão. E o irmão tem que fugir. Jacó está, nesse episódio,
do texto de Gênesis capítulo 28, exatamente fugindo de casa. Ele está fugindo de casa, com direito de primogenitura, com a bênção do pai. Mas ele arrumou uma desgraça para a família, e uma desgraça para a sua própria vida. Já não podia mais ele conviver do lado da sua mãe, do lado do seu pai, com o seu irmão, na sua terra, com seus amigos. Ele teve que fugir, pernas para que te quero. E ele bate em retirada, e nesse caminho, no meio de um deserto, num lugar mais ermo, ele se encontra, ele vai tirar um cochilo. Ele está cansado já de correr, ele está fugindo. Tarde da noite, ele faz do travesseiro uma pedra travesseiro. Pega uma pedra e torna ela travesseiro. Deita para dormir e tem um sonho. Veja a misericórdia de Deus. Deus tinha um plano na vida dele. Não é incrível isso? Que Deus, às vezes ele escolhe o Saulo. Já ouviram falar de um tal de Saulo? Saulo, quando é chamado por Deus, o que fazia Saulo? Era um perseguidor da igreja. Sabe o que esse Saulo, que vai se transformar no apóstolo, Paulo vai dizer e vai escrever em Romanos capítulo 5? Nisto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E foi por esse pecador chamado Jacó que Jesus morreu também. Pelos bons e pelos maus. Pelo mundo inteiro. O sangue de Jesus é propiciação pelos nossos pecados, diz o apóstolo João, mas não apenas pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro. E até mesmo um trapaceiro, um safado, um malandro como Jacó é objeto do amor de Deus. Deus tem um plano na vida dele. Que coisa incrível. Que coisa incrível. E Deus tinha um plano na vida de Saulo e transforma Saulo em Paulo. Um plano na vida de Simão e transforma Simão em Pedro. Um plano na vida de Jacó e vai transformá-lo em Israel. Mas neste primeiro encontro, não há muita transformação acontecendo na vida do Jacó. Observe bem. Nesse encontro que a gente acabou de ler, Deus revela-se de maneira maravilhosa, espantosa, incrível, a Jacó em um sonho que Jacó sabe que não é sonho da sua cabeça. Jacó discerne e sabe que é Deus que está falando com ele. Mas quando Deus se revela a Jacó nesse sonho, repare bem como é que Deus se apresenta. Se Deus precisou se apresentar, é porque Jacó não tinha intimidade com Deus. Não é não? Não é interessante isso? Deus ainda se apresenta assim: eu sou Deus de seu pai Abraão, eu sou Deus de Isaque. Até aquela oportunidade podemos deduzir destas palavras do próprio Deus, que o Abraão tinha Deus por seu Deus, que o Isaque conhecia a Deus, mas que o Jacó não conhecia não. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, mas ele ainda não era o Deus de Jacó. Não é? Estou errado na minha conclusão? Faz uma leitura aí, observa. Eu sou Deus de Abraão. Ele está se apresentando como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, porque até então não era Deus de Jacó. Aliás, ele não pode ser, Deus não pode ser Deus de um malandro desse. Não é não? Esse malandro precisa de Deus na sua vida. Precisa se converter dos seus maus caminhos. Precisa. Mas ele vai ter um encontro tremendo, arrebatador. Ele vai ficar encantado. Ele vai ficar maravilhado com o que ele vê. E Deus faz um monte de promessa para ele, não faz? Faz promessa: eu vou te proteger, eu vou abençoar a tua descendência, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus já está prometendo a Jacó a mesma promessa aí que ele fez a Abraão. Esse era o direito de primogenitura, esse era o direito de Abraão, de que Abraão fosse o pai daquele descendente de mulher prometido a Adão e a Eva, que um dia pisaria a cabeça da serpente.
do leão da tribo de Judá, de Jesus Cristo, Messias, o Salvador. Olha que privilégio. Esse Jacó, não pelos seus próprios méritos, mas por pura graça de Deus, recebe tal promessa. E qual é a atitude de Jacó quando ele recebe a promessa, a revelação? Ele fica encantado, ele deve ter se emocionado, mas ele não muda nada. Agora vai fazer um negócio com Deus. Você leu bem o texto? Acompanhou quando eu estava lendo? Deus se revela a ele, Deus fala com ele. É o mesmo Deus que se revelou a Abraão, é o mesmo Deus que se revelou a Isaac. Faz promessa, tem uma palavra para a tua vida. Ele então, em vez de acolher a palavra com fé, ele revela toda a sua incredulidade ali. Ele diz: se o Senhor cumpriu o que o Senhor está prometendo. É assim que a gente fala com Deus, hein? Mas foi assim que ele falou. Ele era incrédulo, continuava incrédulo. E continuava fazendo barganha, negócio com Deus. Se o Senhor cumpriu o que o Senhor está dizendo, então, até dizimista eu vou ser. E não tem um montão de gente assim hoje? Se isto, se aquilo, aí eu vou seguir a Deus. Se Deus me abençoar deste jeito, ou daquela maneira, aí sim, aí vocês vão ver o que é um servo de Deus. Um monte de gente fazendo negócio com Deus. O safado continuava safado como sempre. Você pode ter um encontro com Deus. Deus pode falar, por exemplo, Deus pode falar num culto como esse. Talvez você se emocione. Talvez você possa ter até o discernimento, Deus está neste lugar. Mas pode sair daqui do mesmo jeito que entrou. Está entendendo? Deus se fez presente? Sim ou não? Só uma pessoa, duas no máximo. Deus se fez presente naquela oportunidade? Pode falar. O próprio Jacó reconhecia isso. Deus está aqui. Chamou, ele disse, esse lugar vai ser chamado. Ele é muito malandro. Se o Senhor cumprir o que o Senhor prometeu agora, você dizimista, você servo, e até vou edificar aqui um altar para o Senhor, esse lugar vai ser chamado Casa de Deus. Ele não botava muita fé. Ele era desconfiado. Sabe por que ele era desconfiado? Por que ele não confiava em ninguém? Porque ele era trapaceiro, enganador. Ele acreditava que Deus era que nem ele. Que fala com segundas intenções, mas Deus não é assim. Deus não é Jacó. Mas Deus vai mudar o coração desse homem. Repare que o primeiro encontro não transformou. Se você for comigo agora para o capítulo 32, 4 capítulos à frente, Jacó, muitos anos depois, Jacó vai ter um segundo encontro com Deus. Agora, ele já tinha sido enganado, né? Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O Jacó encontrou um tal de... para cada Jacó existe um Labão. Existe. Para cada Jacó tem um Labão. Jacó mentiu para o seu pai e para o seu irmão, não mentiu? Ele vai se deparar com um sogro que olha, eu vou dizer, é o capeta em forma de guri. Aquele Labão era mais esperto que o Jacó. Trapaceiro, era o pai dos trapaceiros. E o Jacó vai cair no conto do Labão. 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia,
passava contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em vez de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecido, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mas servira, se não fora para tão grande amor, tão curta a vida. Nessa poesia de Camões, a gente vê que o Labão enganou Jacó. Nada, você acha que ele vai dar filha de graça? Ah, não, 7 anos você trabalha para mim, você vai ter a filha que você quer. Trabalhou 7 anos, e depois o Labão disse: calma lá. Deixou ele bebinho. Cuidado com a bebida. A bebida engana. E ele, tomado pela bebida, foi enganado. Para a lua de mel, pensou que estava casando com a Raquel, e de repente acordou com a Lia. Falou: como que isso é possível? Cadê a minha Raquel? Aí o pai fala assim: não, aqui na nossa terra temos o seguinte costume, você não leu as letras pequeninas do contrato? O costume é o seguinte: a mais velha tem que casar primeiro que a mais nova. Se você quiser casar com a Raquel, mais 7 anos, aí você casa com ela. Brincadeira um negócio desse? Para cada Jacó tem um Labão. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso o homem vai colher. E não vem chorar não. É tratamento de Deus na tua vida. Deus não abandonou Jacó. Deus está tratando com Jacó. Deus está abalando as estruturas do Jacó. Você pensa que é esperto? Você vai ver o que é esperto. Você vai conhecer um camarada mais malandro que você. Você vai ver o que é bom para tosse. Você vai experimentar o que o seu pai e o seu irmão experimentaram. Você vai ser quebrantado. Porque se não vem pelo amor, pode vir pela dor, não é? Não tem esse? Eu acho que faz sentido, porque Deus açoita, disciplina todo filho que quer bem. É para o teu bem, é para a tua cura, é para curar teu caráter. É porque eu tenho um plano na tua vida e você precisa ser aprimorado. Você precisa ser diferente. Aí ele vai apanhando, mas a bênção de Deus esteve com ele. Ele foi preservado. E agora ele tem família grande, muitos filhos. E chegou a hora de herdar a bênção. Lembra da promessa feita a Abraão, da terra prometida? Lembra da promessa que foi firmada para ele? Agora está na hora de apropriar-se, de tomar posse dela. Mas não existe atalho para a bênção, meus amados irmãos. Não dá para enganar Deus. Você quer a bênção de Deus? Deus tem uma bênção para a tua vida. Mas você vai ter que se reconciliar com o seu passado. O seu passado te persegue. Antes de chegar a Canaã, por quem que ele tem que passar? Quem é que vai estar no caminho dele? Um tal de Esaú, só esperando a hora que o irmão vai voltar para casa. Passados muitos anos, a ira ainda tomava conta do coração de Esaú. Esaú tinha ficado mais rico que Jacó, mais poderoso que Jacó. Tinha ele um verdadeiro exército consigo. E está prontinho para acertar as contas com seu irmão. Prontinho para acertar as contas com seu irmão. Mas, meu irmão, se você quer a bênção de Deus, você vai ter que passar pelo Esaú. Você vai ter que se reconciliar com ele. E você vai ter que voltar pianinho, humilde, quebrantado. Vamos ver como é que é. Quando ele viu que nesse caminho para a terra prometida, para a bênção do Senhor, ele tinha que enfrentar, se deparar com o seu passado, com o seu irmão, ele ficou o quê? Apavorado.
Esse homem nunca teve tanto medo na vida. A notícia chegou rapidinho. Esaú, soube que você está na área e já vem ao teu encontro com uma multidão de homens armados. Boa intenção Esaú não tinha. E essa notícia chega para ele, e ele contempla seus filhos. Ele falou assim: meu irmão é capaz de se vingar de mim, e se vingar de toda a minha família, dos meus filhos. Nós, como família, corremos o risco, o que eu aprontei, o que eu fiz. E agora, quando ele está na pindaíba, quando ele está à mercê da fúria do seu irmão, muito mais forte, muito mais poderoso que outrora, o Jacó vai buscar a Deus como nunca buscou em toda a sua vida. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jacó até então confiava muito era no seu tino, no seu taco, na sua inteligência, na sua esperteza, na sua malandragem, na sua capacidade de negociar, de se esquivar, de fugir, de escapar. Mas agora, diante desta ameaça tremenda, ele percebe a sua fragilidade. Pela primeira vez ele reconhece a sua miserabilidade. Ele não aposta mais em si próprio. Ele percebe que não há esperteza, não há inteligência, não há estratégia que faça ele escapar da fúria de seu irmão. Ele se encontra então em tremendo fel de amargura, desesperado, angustiado, à mercê da fúria, da ira de seu irmão. Ele vai buscar a Deus como nunca buscou em sua vida, e ali ele vai ter um face a face com Deus, um encontro em que Deus se revelará para ele do mesmo modo poderoso que se revelou outrora. Não há mudança, o Deus é o mesmo. A revelação é tão poderosa quanto. O que mudou é a atitude do homem, sua receptividade. Não havia mais ser, não havia mais condicional. E Deus, ele começa a travar uma luta com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, na figura de um anjo, faz menção de ir embora, de deixar. Você não era esperto? Bom, passei aqui só para ver como é que você estava, mas vamos ver, tchau, vamos ver como é que é a sua esperteza, sua inteligência, sua estratégia. Eu quero saber como é que vai ser. Aí ele falou: não. E aí começa uma luta. Não vai embora. Ele se agarra a Deus. Você já se agarrou a Deus? Você ainda tem alguma confiança em si próprio, nos seus recursos, no seu plano de saúde, na sua poupança, na sua inteligência, na sua carreira, na sua formação, em tudo que está em você, e você se sente mais tranquilo para enfrentar este mundo e os seus desafios? Jacó, quando se viu por sua conta e risco, e percebeu o que é a miséria de um homem confiar em si mesmo, ele falou: eu não confio mais em mim mesmo, eu não ouso dar um passo sequer, se o Senhor não for comigo, não vá embora, anjo, sem me abençoar. Sem a tua bênção, daqui eu não saio. Não sou louco de enfrentar meu irmão com a minha esperteza. Essa minha esperteza, olha o que deu. A minha esperteza. Estou à beira da morte por causa da minha esperteza. Não confio mais em mim. Eu preciso desesperadamente da tua bênção, da tua proteção. O Senhor não falou que ia me proteger? Por favor, me proteja agora mais do que nunca. Eu preciso da tua proteção. Deus pergunta para ele. Você está aí no capítulo 32? O anjo de Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Como é que você se chama mesmo? Que pergunta capciosa essa do anjo, hein? Claro que ele sabe qual é o nome, mas ele quer que o Jacó confesse o seu próprio nome, porque na confissão do seu nome é a confissão do seu pecado. Qual é o seu nome?
quem você de fato é. Não quem você parece ser, quem você é de fato. Por dentro, na alma, revela-se agora. Traz à tona a sua verdadeira identidade. Diga-me quem é você. E ele não titubeou nessa hora. Ele disse: eu sou Jacó. Enganador, trapaceiro, mentiroso, malandro, safado. Esse é o meu nome. Deus gostou. Deus gosta quando a gente confessa o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado, para purificar de toda injustiça. E na confissão, porque bem-aventurados são os pobres de espírito. O que é pobre de espírito, senão alguém vazio de si mesmo, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma arrogância, que vai e se apresenta diante de Deus de mãos vazias, de coração aberto, clamando por misericórdia. É o publicano que ora, ai de mim. É o Isaías que ora, ai de mim, que vou perecendo. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são tão impuros quanto os outros. Confesso a minha realidade, confesso o meu pecado, e uma brasa vem do altar para curar. Um encontro transformador, diferenciado vai acontecer quando a gente for capaz de reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa condição verdadeira diante de Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, mas bendito o homem que confia em Deus, que não confia em si próprio, mas confia na misericórdia divina, na sua graça espera. E Jacó nesse dia confessou, nesse dia alcançou graça e vitória. Deus o abençoou e mudou o seu nome. Isto é emblemático. Você até agora se chamava Jacó, mas este não será mais o seu nome. Um novo nome Deus tem para ele. Passou a se chamar Israel, que significa aquele que luta e prevalece, que significa um verdadeiro príncipe, alguém de atos nobres. E você vai ver que na sequência, no dia seguinte, depois desse embate com Deus, em que ele é marcado na coxa, em que o seu nome é mudado, em que o seu caráter é transformado, Jacó nunca mais será a mesma pessoa. Ele teve um Peniel. Tem gente que só teve na vida encontros com Deus tipo Betel. Ai, que maravilha, ah, que encantamento, ah, que bom, Deus está nesse lugar, mas não faz diferença nenhuma isso para a sua vida. Está na hora então de experimentar um Peniel, que muda o nome da gente, que muda o coração da gente, que muda a natureza da gente, que antes um homem indigno, um homem de atos totalmente deploráveis, agora passa a ter atitude de príncipe, atitudes nobres. Veja que no dia seguinte, ao encontrar-se com seu irmão, ele vai à frente da sua família. Ele vai à frente da sua família, como um escudo da família, porque é agora um homem novo, diferente, é um príncipe, cheio de dignidade. Como um príncipe ele age no dia seguinte, encara o seu irmão, não foge dele, não foge como fez em Betel, encara o seu irmão por causa do Peniel. O Betel não foi suficiente para dar-lhe forças para reconciliar-se com seu irmão, reconciliar-se com seu passado e apropriar-se da bênção. Ele precisou todo um processo, todo um duro processo de vida até chegar a esse Peniel. E nesse Peniel, um face a face com Deus transformador. Israel agora está em ação. E uma atitude de um homem de Deus que teve um Peniel é a atitude de um homem humilde. Ele não chega para o seu irmão
E diz: irmão, você vai ter que me perdoar, irmão. Você vai ter que me perdoar porque eu tive um peniel com Deus, está sabendo? Agora você vai ter que me engolir. Não tem nada disso não. O irmão está lá longe, ele já está vendo o irmão, ele se prostra uma, se prostra, anda um pouco mais, se prostra duas, anda um pouco mais, se prostra três. Ele vai pianinho, vai humilde, humilde. Quem já encontrou com Deus e teve um peniel com Deus, torna-se uma pessoa diferente. Não é mais orgulhoso, é humilde. Ele se humilha diante do irmão, reconhecendo o seu pecado. E a sua atitude humilde vai aplacar a ira do irmão. Quando o irmão chega perto dele, está tudo diferente. A graça de Deus alcançou o coração do seu irmão. Aquele também era um descendente de Abraão. A misericórdia toma conta do coração de Esaú, que abraça seu irmão. Jacó está dando um montão de presente. Esse presente é teu, esse presente é teu, esse presente é teu. Um monte de riqueza. Esaú: não quero, não preciso de nada disso. Mas o Jacó agora falou assim: não, é teu, toma. Insistiu. Quando a graça de Deus entra no nosso coração, a gente não é apenas humilde, a gente procura reparar o dano. Lembra de Zaqueu? Quem conhece a história de Zaqueu? Quem conhece a música? Bom. Mas a história foi que Zaqueu, quando encontrou-se com Jesus, teve um peniel com Deus. E a prova disso é que ele diz: hoje decidi dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, e olha que ele tinha roubado, era muito, eu vou restituir 4 vezes mais. Deus está ou não está nessa vida? Começa atos reparadores. Quando a gente se reconcilia com Deus, tem um peniel com Deus, a gente se reconcilia com o nosso irmão, se reconcilia com o nosso passado, com a nossa história. Quando Deus entra na nossa vida, há uma revolução, meus irmãos e irmãs. E é maravilhosa, nem por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Muda nosso nome, muda a nossa história. Louvado seja o nome de Jesus. E agora eu convido os pastores para se aproximarem e vocês podem se colocar em pé. E quem precisa de um encontro tipo Peniel com Deus, vem aqui, vem receber oração. Sem mais delongas, esta é uma oportunidade para um encontro especial. Queremos interceder por você, queremos abençoar a sua vida. É dia de termos